Bem-vindos ao Política em Foco, o programa que trata dos principais assuntos do Legislativo catarinense. No estúdio, hoje comigo, o jornalista Paulo Hollenberg, do ND+, e Fábio Gadotti, do upiara.net. Bem-vindos a mais um Política em Foco. Paulo? Obrigado, Karina. Obrigado, Fábio. Gadotti, estar aqui ao lado dele, né? Para mais um programa para a gente discutir, né, os projetos apresentados na Alesc. Fábio, Karina, bem-vindo. obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui. É sempre importante discutir, né, os projetos que tramitam na Assembleia. Eu sempre costumo dizer que eles acabam fazendo a diferença na vida do cidadão e é importante que a gente conheça e consiga explicar aí um pouco melhor para o telespectador. Essa questão de o projeto fazer diferença na vida do cidadão, muitas vezes as pessoas não se tocam do quanto a política, né, o que se trata na Assembleia Legislativa, o que se trata numa Câmara de Deputados ou no Senado, influencia diretamente ou indiretamente nas nossas vidas, né? Completamente. Por isso, a importância de discutir isso e de expor o que está sendo Completamente. feito, né? E acompanhar, dar sugestões, discutir, sim, porque não pode também vir uma coisa de cima para baixo. Tem que se discutir. Eu sou muito a favor das realizações de audiências públicas, porque você ouve também... Esclarece, né? Esclarece. Você tem o outro lado, né? Você tem o outro lado. Às vezes você atinge um setor e esse setor precisa ser ouvido. Isso, como eu disse, eu sou muito a favor dessas audiências públicas, dessas discussões. Não chegar apenas a apresentar um projeto e colocar em votação. É sempre bom ter essa participação da sociedade. E realmente muita gente não tem essa percepção de que acompanhar a política, o dia a dia da política, acaba fazendo diferença na vida delas. E fala assim, né? não quero saber de política, né? Mas é uma coisa que as pessoas deveriam se interessar um pouco mais. Não talvez pela política partidária, essa briga, não, mas pela política dessa questão de projeto, do que muda uma aposentadoria, né, o atendimento que nós temos aqui agora, mudanças na questão do bobeiro, o que isso vai influenciar, entende? Acho que é bem interessante. Sim, isenções fiscais que acabam estimulando o desenvolvimento de algumas áreas, enfim, né? A gente poderia citar vários exemplos. Até no prato de comida, né? Como a cesta básica, né? Exatamente. Bom, dentro dessa questão aí de projetos, nós temos aí, com o fim do recesso parlamentar de julho, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina retomou seus trabalhos com uma pauta intensa. Nada menos que 31 projetos começaram a circular, tramitar nesta primeira semana de agosto de 2025. E essas propostas, elas abordam uma ampla gama de temas, incluindo saúde, educação, segurança, estrutura administrativa e políticas sociais. Entre os projetos, 8 foram encaminhados pelo Poder Executivo e 23 são de autoria de deputados. As proposições do Executivo demonstram foco na reestruturação de órgãos estratégicos como o Corpo de Bombeiros e a Procuradoria-Geral do Estado. Vamos começar por aí, né? Eu tenho aqui algumas informações sobre essa questão da reestruturação do Corpo de Bombeiros, né? Por exemplo, criação de novas diretorias de tecnologia, inovação e saúde e promoção social. São áreas fundamentais, uma voltada ao servidor e outra ao aprimoramento de serviços. Como é que vocês veem essa mudança aí no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina? Esse projeto é um projeto que é muito importante para a corporação. Conversei com algumas pessoas, com alguns militares sobre isso. É quase que como uma lei orgânica geral que vai dizer como e vai eliminar como o Corpo de Bombeiros, a corporação deve ser estruturada em relação aos quartéis, a abrangência dos quartéis, quem que pode comandar um quartel, por exemplo, um batalhão, e por aí vai. É uma lei que
muda 2 outras leis, uma de 2012 e outra de 2018. Que, aliás, não são tão antigas, né? 2012, na verdade, 2018. é uma regulamentação. É uma que regulamentação, já existe, né? Mas é importante porque eles dizem que faz alguns ajustes, né? Deixa algumas regras mais claras e tende a dar mais eficiência para o trabalho do Corpo de Bombeiros, que já é uma corporação talvez seja mais respeitada, me arrisco a dizer, em Santa Catarina e em vários outros estados também. Então, tem algumas mudanças importantes. Aqui eu tenho, Fábio, olha só, criação de 2 batalhões. Um deles em Araranguá e outro no litoral norte de Santa Catarina. Araranguá, no sul do estado, e um no litoral norte. Isso é uma reestruturação. Será que é estratégico esses batalhões? É estratégico para permitir mais eficiência. Que eles fizeram um estudo realmente de como é que seria melhor para atender as demandas de cada região. E daí, um dos objetivos da lei é justamente fazer alguma remodelação para dar mais eficiência. Qual seria a maior demanda do bombeiro hoje, será? É a questão de incêndio? É a questão de salva-vida? Qual seria, assim, a maior demanda hoje? Eu não saberia dizer qual é a maior demanda, mas, por exemplo, em relação à questão do busca e salvamento, tem uma mudança importante nessa lei, na proposição, que é a criação do batalhão de busca e salvamento. Hoje são grupos de busca e salvamento. O que significa esse batalhão? Dá um status maior, dá um poder de fogo maior para que o Corpo de Bombeiros consiga ter mais efetividade na segurança, de fazer a segurança em toda a orla do estado. Olha! Deixa de ser um grupamento, né? Vira um batalhão, né? Você já tem um status de batalhão, já é um status mais avançado, né? Porque é apenas um grupamento que pode estar dentro de um batalhão, né? E agora não, ele agora passa a ser um batalhão. Agora, tem outras coisas, por exemplo, tem questões, por exemplo, de assessoria jurídica, que acaba criando um cargo de assessoria jurídica. Hoje já existe um servidor do Estado que cumpre esse papel, mas a lei prevê um cargo fixo de assessor jurídico a ser ocupado por um procurador do Estado. E o que significa dizer que vai estar na lei e não vai depender de governos, né? Já vai estar na estrutura. É alguém já concursado no Estado que vai ser responsável por isso. Que é uma observação interessante de fazer, que o Corpo de Bombeiros não tem esse profissional da Procuradoria dentro. E todas as secretarias têm. Faltava isso dentro do Corpo de Bombeiros. Eu me recordo que todas as secretarias de Estado têm um procurador, tem alguém da Procuradoria-Geral ali justamente para fazer esse papel, essa orientação jurídica, né, dentro da instituição. E para o bombeiro é um ganho, né? Isso com certeza é um ganho. Será que esse é um dos pontos mais relevantes deste projeto? Porque, né, para o bombeiro é importante. É importante ter segurança jurídica, né? Até porque em certas situações que ele mesmo vai lidar na rua, ele precisa ter uma segurança jurídica, né? Sim. Ainda mais hoje em dia que, né, tudo pode render algum processo, tudo é mais complicado. Então é um projeto que eles consideram importante, relevante, porque realmente cria regras claras, inclusive sobre o efetivo, de como que o efetivo pode ser aumentado, enfim, tem umas regras importantes para a corporação que eles consideram relevantes para atualizar e adequar a legislação federal, enfim. Né? Eu não acredito que não vai ter problema. De aprovação. Polêmica, a tramitação não vai ter problema. Não, eu tenho aqui também que redução do efetivo máximo previsto de 4.572 para pouco mais de 4.000. Então, vai reduzir esse efetivo, pelo que eu entendi, vai reduzir e vai realocar, né, talvez. Eu acho que é uma coisa... Aliás, é um dos pontos positivos do projeto, acredito, que faz essa reorganização, né? Porque o Corpo de Bombeiros, diferente da Polícia Militar, ele não tem uma defasagem de homens, né, eu acredito hoje, né, na corporação, como é a Polícia Militar, né? A Polícia Militar hoje tem uma defasagem ainda muito grande, né? Por que essa diferença? Porque no próprio concurso ali, você tem um concurso do Corpo de Bombeiros e tem um concurso da Polícia Militar.
De repente, talvez Mas será até... que tem a ver com a colaboração de bombeiro voluntário também ou não? Porque a Polícia Militar não tem isso, né? Policial voluntário, o bombeiro tem. Será que tem alguma coisa a ver? Os bombeiros voluntários ajudam muito, Ajudam né? muito, Ajudam né? muito. Eu vejo que até na questão do verão ali, salva-vidas, muitos são bombeiros voluntários, né? Temos um bom exemplo de bombeiro voluntário, né? Que é o prefeito de Joinville, né? Adriano. Ah, pois é. Então, talvez tenha a ver também com isso, ou será que não? Não sei. E vocês lembram que antes o Corpo de Bombeiros Militar era atrelado à Polícia Militar. Polícia Militar, né? isso. Mudou no país inteiro, né? Era muito atrelado. Você fazia o concurso público para a Polícia Militar e aí durante o curso de aperfeiçoamento, né? O curso para entrar, você escolhia. Ali eu quero ir para o bombeiro, não, eu quero continuar na Polícia Militar. Isso. Era uma corporação só, única, né? isso. Única. 31 projetos começaram a tramitar, sendo 8 do governo do estado e 23 de deputados. Os deputados estão trabalhando muito, né? A pauta vai ser cheia agora, né? Nesse retorno e projetos interessantes, né? O que nós temos aí de projetos de deputados, por exemplo? Tem o projeto do empréstimo da Celesc, por exemplo, né? Que pede a Mas esse é do garantia. executivo, né? Esse é do executivo. Eu esse é do acho, executivo. né? Esse é do Perfeito, executivo, perfeito. porque os deputados, eles estão mais voltados, eu acho que a políticas públicas, assim, eu acho, né? Mas esse da Celesc também esse eu acho que vai dar polêmica ou não? Esse vai Que é polemizar. um empréstimo, né? Esse vai polemizar. É um empréstimo de, se eu não me engano, 270 milhões, né? De dólares, né? Dá 1 bilhão e... É 1 bilhão e 300 de reais, né? Isso. É. E é um empréstimo, o Um empréstimo Banco sempre dá barulho. Interamericano de Desenvolvimento, né, que já foi aprovado já teve aval do Ministério da Fazenda e agora precisa passar pela Assembleia. Eu acredito que, Jorginho não tem tido problemas de aprovar projetos ali por ter a maioria, mas quando se mexe em finanças, né, nas finanças do Estado, é sempre complicado. Eu acho que desses todos os projetos que o governo, que o executivo encaminhou, esse é o que deve render mais discussão, né? Então, acho que vai render discussão porque se trata de um empréstimo ou Isso, será que vai ter questão questionamentos Não, é da questão... própria Celesc, da situação da Celesc? Não, acredito não, que a Celesc hoje é uma empresa boa financeiramente, né? Mas é justamente essa coisa do endividamento do Estado. É sempre preocupante, né? Você pegar um empréstimo de 1 bilhão, né? Essa contrapartida de 1 bilhão de reais, e você tem que ter garantias lá na frente, né? Tudo bem, tem uma lei de responsabilidade fiscal, mas você tem que ter essa garantia lá na frente de que você vai ter caixa para pagar esse empréstimo. Um dia você vai ter que pagar esse empréstimo. A ideia é muito boa. Eu vejo o governo do estado tem anunciado esse investimento da Celesc, principalmente no interior do estado, nas pequenas e médias empresas, de ter uma situação em outros anos que não tinha como sustentar, você não conseguia ter uma granja, né? Você não conseguia ter uma granja no... Mas é esse tipo de investimento que eles estão propondo? Isso é um dos trechos, dos pontos, né, que é o maior recurso, é justamente a expansão da rede trifásica, né, no estado, para justamente atender essa demanda. Mas a questão dos pequenos, do interior... Da indústria, né? Da indústria. A rede ainda precisa de uma expansão, a rede trifásica, né? Porque há muita queda, há uma perda de produtividade. Eu me lembro que o próprio governador deu um exemplo de uma fábrica de ameixa que as pessoas tinham que estocar num freezer e não conseguia porque a rede não segurava. Então, perdia a produção de ameixa. Então, é um investimento. A gente não pode também dizer, olha, não vamos deixar de investir, não vamos deixar de pegar esse empréstimo. Mas é complicado justamente por essa situação de endividamento do Estado. Acredito que o governo do Estado... Mas se o governo está propondo, muito provavelmente ele tem essa capacidade de endividamento, né? Agora de pagamento... Mas você tem que lembrar uma coisa. A política econômica do país, ela é volátil. Então, é sempre uma preocupação nessas discussões. É que Santa Catarina se destaca um pouco nisso, pela arrecadação que tem, pelo equilíbrio, né? O que não dá para discutir é que realmente são obras e projetos importantes, né? O projeto, vou pegar minha cola aqui, o projeto
está no guarda-chuva, 276 milhões de dólares, para ser mais preciso, eu tinha falado 270 antes. Guarda-chuva é projetos de modernização energética para resiliência climática e sustentabilidade. Então, é bem abrangente. Então, tem desde projetos de implantação de subestações, modernização de subestações já existentes, implantação de linhas de distribuição de alta tensão, indenizações que forem necessárias para determinadas obras, projetos de medição inteligente, frota elétrica, enfim, e por aí vai. É muita coisa, né? Até projeto de questão de gênero, equidade de gênero na empresa está lá incluído no projeto. É mesmo? Mas bem abrangente. Fábio, eu gostaria de mais informações sobre isso, mas vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Voltamos com o Política em Foco. Na nossa pauta de hoje, os projetos que estão tramitando na Assembleia Legislativa após o recesso parlamentar. Já somam 31 projetos. Comigo no estúdio, Paulo Hollenberg e Fábio Gadotti. O Fábio estava conversando conosco antes do intervalo sobre detalhes de um projeto que o Executivo apresentou na Assembleia, o Governo do Estado apresentou, que prevê um empréstimo de 1 bilhão e 300 mil reais para a Celesc. São vários investimentos que serão feitos e eu gostaria, Fábio, que tu pudesse detalhar um pouquinho para a gente sobre quais esses investimentos, qual é a área que mais tem investimento neste projeto da Celesc. A área que realmente que é mais contemplada com recursos, se não me engano, 50 milhões de dólares, é da rede para atender os grandes empreendimentos, né, de todo o Estado, que realmente, a agroindústria especialmente, que realmente é uma demanda importante quando a gente pensa na competitividade do Estado e dos empresários. E no próprio né? desenvolvimento. E desenvolvimento do Estado. Né? Muitas vezes a gente acaba não dando, de modo geral, não dando importância para essa questão de infraestrutura energética, mas é fundamental para que as empresas tenham segurança para produzir. Né? Mais um exemplo, Fábio, do quanto é importante a tal da infraestrutura energética, um exemplo pequeno, é aquela questão do ar-condicionado nas escolas, né? Lembra? Compraram vários ar-condicionados e não havia condições de colocar o ar-condicionado na escola porque não tinha rede elétrica para isso. Então, tu imagina uma indústria. Para a gente ilustrar né, o quanto é importante essa questão da elétrica. É importante que o Estado dê suporte, né, em termos de infraestrutura para que o Estado funcione, para que as empresas funcionem, tenham competitividade, enfim, consigam fazer bons negócios e fazer a roda da economia girar. Né? Até mesmo para atrair novas indústrias. Atrair novas indústrias, sabendo que existe uma infraestrutura sólida, né, que o Estado investiu efetivamente nisso. Então, por isso a importância desse empréstimo e o governo Jorginho está apostando aí as fichas nessa aprovação. Nessa questão de infraestrutura, nós percebemos que o governo Jorginho tem sinalizado por muitas questões, né? Inclusive aquela rodovia que ele quer fazer via mar, que daí desvia daquele trânsito pesado que tem ali em Itajaí, que é um ponto muito importante, né? O porto. Nós vemos também essa questão da estrada rural, que é uma demanda já de muitos anos, né, dos produtores rurais, dos pequenos produtores. Então, vocês veem também, vocês percebem isso nesse governo? Parece que ele está se preocupando em aumentar essa infraestrutura de investimento no Estado, né? Como é importante isso. Assim, a Fiesp tem batido muito nessa tecla, né, de o quanto aumenta o custo das empresas quando a gente não tem uma infraestrutura rodoviária, logística adequada. Né? E principalmente se a gente considerar que praticamente 100% do escoamento da produção catarinense via rodoviária. Até chegar ao porto. Né? Tanto que o governador mesmo fala também nessa questão de ferrovias, né? Ele também está levantando isso. Pauta fundamental. Pauta fundamental, né? Apesar de cara e ser uma discussão longa ainda, né? A gente vai demorar para ver isso efetivado, mas é importante que essa discussão comece e aconteça. Né? Porque
Isso não afeta só a economia, mas afeta o dia a dia do carro comum, do tráfego que Sim. precisa usar as estradas, né? Que está lotada de caminhões. É difícil, é uma equação difícil de solucionar. Né? Se nós pensarmos do ponto de vista do próprio cidadão, né, e percebermos a facilidade que seria um trem, por exemplo, hoje eu vim até Florianópolis de ônibus, né, na rodovia. Então, um trem, por exemplo, que viesse lá de Criciúma a Florianópolis ou algo assim, seria bem mais fácil. Né? Se nós pensarmos nisso, né? Há um projeto, né, essa visita que o governador fez à Ásia, China e Japão, principalmente na China, houve uma proposta de uma espécie de trem-bala, né? E até os chineses, o governador conta que os chineses se surpreendem como Rio de Janeiro e São Paulo ainda não existe um trem-bala. E o governador brinca com uma certa seriedade que, de repente, por que não fazer, onde será via mar, ter um trem rápido, né? Não sei se seria um bala, um trem rápido Joinville e Florianópolis. Imagina. E mais óbvio que hoje o ponto principal de ferrovia é para produção, né? A produtividade, Claro. houve uma reunião... O que eu falo é a consequência, né? Isso. Depois que tem a produção, o cidadão também pode ser beneficiado. Há ferrovias abandonadas pelas duas empresas que têm a concessão, né? A Rumo, a Prumo, eu esqueci o nome agora, das duas, e que os 3 governadores, né? O governador do Paraná, do Rio Grande do Sul e o Jorginho Melo, têm se unido para justamente cobrar do Ministério do Transporte para que o Estado assuma, os 3 estados assumam, e parar com aquela história, porque sempre há promessas, há muitos anos, vão fazer a ferrovia do milho, que vai sair lá do oeste, e nunca sai do papel. Nunca sai. Então, é um passo, né? É um passo essa união dos 3 governadores. Uma outra questão que eu vejo da infraestrutura que o Jorginho se propõe é também a questão dos voos regionais, né? Ele instigou muito a questão dos voos internacionais no turismo, e agora eu vejo os voos regionais que ele está anunciando de uma empresa pequena, com poucos lugares, que possa fazer rotas pequenas, né? Mas que atendam à demanda. Né? É uma proposta, eu diria até ousada do governador, e a gente espera muito que dê certo, porque realmente é uma demanda importante dos polos regionais. E de empresários que têm negócio, que viajam e que às vezes, né, nem todo empresário tem seu avião. Acho que isso tudo é um conjunto que contribui para esse crescimento, para melhor infraestrutura. E a ideia do governo é justamente o governo não vai ser dono, né, dessa empresa aérea, ele teria participação de 20% nela, e a ideia do avião é que eles, dá um exemplo, ele saia de Forquilinha, Correia Pinto, Lages, vai fazendo, só que aí ele vai com passageiro. Esse avião que foi apresentado a proposta lá na China, mais um na China, é de que na volta, para eles não perderem dinheiro, eles não arrancam, né? Eles retiram as poltronas e aquele mesmo avião que levou passageiro, ele volta com carga. Porque, como o governador brinca, ninguém quer perder dinheiro, né? Então, a ideia é justamente Mas precisa viabilizar, né? Precisa viabilizar. E como é importante, isso leva uma discussão, assim, como é importante o Estado, o poder público, seja ele municipal, estadual, federal, agir como um catalisador, né? Isso. Do desenvolvimento, da economia, né? Porque ele não vai... Não pode esperar mais pelas empresas aéreas. Mas ele tem que aí propor soluções, conversar e ir atrás de alternativas que façam driblar, né, a crise, enfim, façam o Estado, o país, ou o município, enfim, sair na frente, né? Bom, mas então, entre esses projetos aí que estão em tramitação na Assembleia, que são 31 por enquanto, né, porque isso foi apresentado agora, o recesso acabou em julho, nós estamos em agosto e já, né, então, tem esses projetos que são do Executivo, são 8. Esses 2 que nós discutimos são alguns dos que estarão na pauta e que talvez esse da Celesc provoque um pouquinho mais de polêmica, né? Mas nós temos também projetos de deputados. E entre os projetos de deputados, nós temos um do deputado Júlio Garcia, que diz: regula a criação e o funcionamento de casas para internação, né? De casas de
terapia para internação de pessoas com problemas mentais e que não tenham mais o acesso à família e que não tenham mais o apoio da sociedade. O que diz esse projeto? Ele prevê que esses locais para internamento, que sejam particulares, eles tenham toda uma regulamentação, né? O que vocês têm a me dizer sobre esse projeto? São residenciais terapêuticos em áreas urbanas, né? É interessante que haja uma regulamentação nesse sentido, para que haja uma fiscalização efetiva, para que todo mundo saiba como é que elas funcionem. Eu acho que esse é o objetivo do deputado Júlio Garcia. Essas casas, esses residenciais, eles fazem parte de um movimento já que vem crescendo e é ativo nos últimos anos no Brasil, já há muitos anos, que é o movimento antimanicomial, daqueles grandes hospitais psiquiátricos. E o que preconiza? Que as pessoas que não estejam, que saiam dos hospitais psiquiátricos e que também não tenham mais um vínculo familiar ou outras pessoas, consigam ficar nesses residenciais. Só que são pessoas com transtornos graves, por isso que é importante que haja uma regulamentação, né? Até para que não tenha negligência. Um acompanhamento, né? Porque são pessoas que, de um modo geral, elas acabam tendo um convívio com a sociedade, fora dos hospitais, né? Então, é importante, é um tema delicado e é importante que haja essa fiscalização, esse acompanhamento proposto pelo deputado Júlio Garcia. Porque deve existir, né? É uma dedução, deve existir também muita, a gente vê muito, até em ruas, em abordagens, muitas clínicas de reabilitação se apresentando como clínicas... Isso, clandestinas, né? Se tornam clandestinas. Então, se você tem... E aí sem o mínimo de estrutura, nem de planejamento, de tratamento, e aí você não tem essa fiscalização, nada, isso? Né? Pois é, você não tem essa fiscalização. E não, às vezes nem tem essa regulamentação, às vezes o cidadão abre, o proprietário abre, conhece 5, 6, coloca ali dentro e você não tem um psicólogo, mas eu dou banho neles, eu dou comida, sim, mas isso não é o suficiente. Não é o né? suficiente. E muitas dessas pessoas que vivem nesses residenciais terapêuticos, elas têm que ter um acompanhamento em relação ao medicamento, por exemplo, porque elas não conseguem ter uma relação social sem que tem um medicamento. E às vezes um medicamento adequado, às vezes precisa fazer uma avaliação, você precisa trocar. Então, tem todo, né, um protocolo, acho que precisa ser seguido. Eu considero muito importante essa questão de que tenha realmente uma regulamentação, que ela tenha que ser seguida à risca e que tenha fiscalização. A fiscalização é essencial, porque não adianta ter a regra se não tem quem fiscalize. E quando não tem quem fiscalize, muitas vezes a regra não é cumprida, certo? Eu vejo que essas casas essas casas terapêuticas de reabilitação, isso eu não sei se tem a ver, mas também pode ter a ver com essas propostas que estão surgindo de internação involuntária, né? De pessoas que tenham esse tipo de problema e que têm que ser levadas para essas casas terapêuticas obrigatoriamente, né? Eu vejo isso porque recentemente em Criciúma foi aprovada uma lei que permite a internação involuntária de pessoas em situação de rua, tanto aquelas que têm algum vício quanto essas que têm a deficiência mental, né? E no projeto de lei está escrito que essas pessoas em internação involuntária, elas não podem ser levadas para aquelas casas terapêuticas de evangélicos, aquelas casas que são mais para a recuperação de quem é envolvido com algum vício, né? Então, tem que ser levado para um centro de tratamento, o Ministério Público precisa ser avisado, precisa apresentar o protocolo de tratamento, tem muitas regras ali. E eu acredito que essa lei pode vir de encontro a isso. E até dá garantias, né? Dá garantias do local para onde está levando. Né? Isso, dá garantias do local para onde está levando e uma coisa junta a outra. E nós não estamos vendo muita saída em alguns locais e com o aumento dessa população de rua
para poder conter isso, né? Então, eu estou vendo que estão surgindo muitas propostas de internação involuntária, inclusive no Estado. Sim, Florianópolis aprovou também uma lei nesse sentido, justamente em função do aumento de moradores em situação de rua com problemas de drogas, né, com vício. E isso geralmente tem problema com álcool, com drogas, né? E são pessoas que precisam de uma atenção e de um tratamento. Então, essas casas, se forem regulamentadas e fiscalizadas, até quem está na rua vai ter uma garantia muito maior. Eu acredito que venha nesse sentido, assim, de aprovação. Certo? Chegamos ao final. Mais um Política em Foco. Agradeço a participação de vocês. Paulo, muito obrigada pela sua participação e contribuição aqui. Obrigado mais uma vez pelo espaço e conto sempre comigo, né? De estar aqui discutindo, estar conversando com a comunidade dessa importância do papel do legislativo nessas discussões que são do interesse da sociedade. Fábio. Karina, obrigado pelo convite. Um prazer ter conversado contigo também, Paulo. Até a próxima. Encerramos aqui mais um Política em Foco. Até a próxima.